Olá! Primeiro vlog de 2025. Comecei a primeira leitura do ano. Quem sabe sobre a cegueira, do José Saramago. Acabei escolhendo esse livro para iniciar o ano. E que ótima decisão, porque assim, já li aqui umas 50 páginas, 54 páginas. E tô amando a leitura, curti bastante. Eu tinha outra ideia do que seria a escrita do José Saramago, porque eu vejo muita gente comentando sobre isso, né? Enfim, que ele tem um jeito diferente de escrever, enfim. Eu achei que seria outra coisa. Tô curtindo bastante, achando bem fluido, inclusive. Foi uma coisa que algumas pessoas comentaram em vídeos anteriores que eu falei sobre isso aqui, que eu tinha esse receio de ler o autor, que eu achei que poderia ser um pouco difícil, enfim. Mas várias pessoas vieram falar que não era nada disso, que era muito tranquilo, que eu poderia ler. Então, estavam certas, tô gostando muito. Começou a chover aqui, vou terminar rapidinho essa introdução do vlog. Mas o que tem aqui, né? Qual que é a história desse livro, pra quem não conhece? Tudo começa aqui com um personagem que ele tá dentro do carro dele, no meio do trânsito, e aí ele percebe que ele ficou cego. Então, não tá enxergando mais nada, ele não consegue ver ali as luzes do semáforo, enfim, ele entra em pânico. O sinal abre, né? E daí todo mundo chega ali, os motoristas ficam bravos com ele, porque ele não anda com o carro, as pessoas chegam pra tentar ajudar e descobrem que no fim das contas o motivo dele não ter saído ali, né, justamente porque ele ficou cego. E aí nisso um cara ali resolve ajudar ele a levar ele pra casa, enfim, ele tenta procurar um médico pra poder... Gente, do nada, um chuvão. E uma chuva só aqui, porque o céu tá tipo super claro. Derrubou meu celular. Mas só pra terminar, o personagem ele vai atrás de um médico então para tentar entender o que aconteceu. E no fim das contas, as pessoas com quem ele tem contato acabam ficando cegas também. Então vira meio que uma epidemia ali, o governo é avisado, e o que eles fazem? Eles colocam todas essas pessoas no mesmo lugar, né? Eles vão ali para um manicômio, e essas pessoas são obrigadas ali a conviver. Então tô nessa parte que eles estão ali se entendendo, tentando descobrir como que eles vão se organizar para viver nesse espaço. E enfim, tô bem curiosa pra ver como é que isso vai se desenvolver aqui, mas curtindo bastante a escrita do autor. Eu comecei o ano nesse lugar lindo aqui. E enfim, então eu vou ter algumas ceninhas pra mostrar pra vocês nesse espaço aqui, com alguns dias de leitura desse livro aqui.
Deu 5. Viu? A bichinha falou assim. Voltei agora em casa novamente. Sem querer, esse vlog começou sendo um vlog de viagem. Eu comecei o ano num chalezinho, né? Virei o ano nesse chalezinho no meio da natureza. Queria ter gravado mais, mostrado mais, mas acabei esquecendo de fazer as cenas. Depois de lá fui pra São Paulo, que foi as últimas ceninhas que eu mostrei aqui pra vocês. De novo, também não gravei tanto, mas passei alguns dias lá com o Rafa. Inclusive nem aparece em nenhum dos vídeos, porque eu só lembrei de fazer essas ceninhas em que ele tá aparecendo. Mas a gente passou uma tarde muito gostosa no Ibirapuera. A gente foi lá com a intenção de correr. Foi inclusive a primeira atividade física do ano. Corremos 5 km e depois sentamos pra ler um pouquinho ali no meio do parque. Inclusive esse tem sido um dos combos preferidos que eu tenho feito nas últimas semanas, assim. Já tiveram 2 vezes que eu também corri aqui na Pampulha e depois sentei pra ler. Então, tenho gostado muito desse parzinho, né? Fazer a corrida e depois sentar pra ler, meio que uma recompensa ali por ter finalizado a corrida. No final do dia a gente foi num restaurante chamado Vassoura Quebrada, que ele é temático de Harry Potter. Eu também não lembrei de gravar nada, a não ser a comida ali naquela última ceninha que eu mostrei pra vocês. Mas muito gostoso, eu adorei o ambiente, bem decorado ali, o espaço é bem legal, enfim. O único porém é que tava muito quente, tava insuportavelmente quente lá dentro, porque o ar-condicionado não tava funcionando. Mas fora isso, muito bom. Comida muito gostosa, adorei ter conhecido o lugar. Mas vim aqui mesmo para poder fazer essa atualização de leitura, né? Mostrei para vocês que eu estou lendo o Ensaio sobre a Cegueira, segue sendo aí a minha única leitura desse início de ano. Eu queria muito ter lido mais nos últimos 2 dias, no final de semana, só que entre os rolês ali em São Paulo e a volta para BH, acabei não tendo tempo. A minha intenção era ler no carro, no caminho para cá, só que não bateu vontade. Fiquei com vontade de fazer outras coisas, de ficar ouvindo música, de ficar, enfim, só curtindo a paisagem. Não deu vontade de ler, então desisti, não li o que eu pretendia. Consegui ler um pouquinho já hoje inclusive é dia 6 de janeiro, meu aniversário, inclusive, vocês estão vendo esse vídeo bem depois de ter passado o dia, mas pode ficar à vontade para me desejar feliz aniversário atrasado aqui embaixo, vou adorar. Mas enfim, li um pouquinho hoje, vou ler mais inclusive, porque eu acho que meu dia perfeito é o dia que eu posso sentar e ler em paz, e eu ainda não preciso começar a trabalhar, porque eu ainda não tenho nenhuma demanda por enquanto, né? Até porque as pessoas estão voltando de férias ainda nas empresas para poder passar as coisas. Então tô super tranquila. Então vou passar mais tempo lendo ao longo do dia e depois vou comemorar aí com a minha família, né? Fazer uns lanchinhos no final do dia pra gente comemorar. Mas sobre a leitura, gente, tô aqui agora na página 133 e assim, eu tô gostando muito desse livro, muito mesmo. Eu tô impressionada, assim, com o quanto a escrita do Saramago faz com que eu me sinto ali no meio da história, sabe? Fico o tempo todo tensa com o que tá acontecendo. Teve uma cena aqui, gente, que assim, não vou contar o que é pra não dar muitos spoilers, mas tem um personagem ali que ele vai buscar ajuda de uma certa forma, e é uma cena muito sofrida, assim, muito dolorida, mas ao mesmo tempo esperançosa. Você vê que o personagem ali tá, né, com um fio de pensamento ali que a gente vai acompanhando, né, pra entender por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E aí o desfecho que ele tem, gente, foi um choque, assim, um choque forte, assim, sabe? De, tipo, na escrita você ter ficado, caramba, olha o que aconteceu, sabe? Eu fiquei assim, enquanto eu li esse trecho. E eu tenho ficado, assim, muito tensa e muito envolvida na narrativa o tempo todo, né? A gente tem aqui personagens que estão passando por uma situação
trágica, né, e tentando lidar ali com tudo isso, né, e é muito interessante como o autor vai mostrando a dificuldade das pessoas em se organizarem, em ter empatia umas com as outras, até porque são pessoas desconhecidas, né, você não tá ali tentando ajudar alguém que você conhece, que você ama, mas uma pessoa cega que calhou de estar ali naquele mesmo ambiente que você. Então, é uma situação muito difícil. Fora isso, a gente também tem ali, né, a forma como o governo está lidando com essas pessoas, com esses espaços ali, do lado de fora ali, né, desse lugar em que eles estão sendo mantidos, tem o exército, né, que eles estão ali protegendo para as pessoas não saírem dali e também auxiliando nas questões ali do espaço, entregando comida, enfim, de uma forma muito precária mesmo, né? Zero ajuda, zero eficiência ali no cuidado com essas pessoas. E a gente tem várias cenas ali, vários confrontos muito carregados ali por medo, pelo receio ali, né? Por uma raiva às vezes também, né? Dessas pessoas, enfim. Um caos de sentimentos ali que fazem muito sentido de surgirem naquelas situações. Né? E a forma como o autor vai explicando, vai pontuando, vai desenhando tudo isso é muito incrível, assim, muito incrível. Na história a gente tem uma personagem que enxerga. Ela é a esposa do oftalmologista, que também ficou cego, e ela resolveu ir junto com o marido, né, naquele momento que ele foi enviado para aquele ambiente, mas por algum motivo, até então desconhecido, ela não pegou essa cegueira que todo mundo pegou. Então ainda não se sabe direito como que isso é passado, o que está acontecendo, né? Ninguém sabe. Desculpa. Mas ela é uma pessoa que enxerga. E é interessante que em vários momentos a gente tem ali a perspectiva dela, né? O olhar dela sobre o que está acontecendo. No começo ali, ela não fala que ela enxerga, em momento nenhum ela revela isso, né? Até então, pelo menos. Mas ela não faz isso no início porque ela não quer ser tirada dali, né? Ela quer ficar junto com o marido dela. Depois ela fica com medo de que se ela conta isso, as pessoas vão querer que ela faça as coisas por elas, né? Porque é muito difícil organizar e fazer tudo quando todo mundo é cego, né? Ninguém tá enxergando a comida para poder separar, ninguém enxerga o ambiente para poder saber onde que tá o banheiro, né? Nada é fácil ali, porque não tem ninguém para orientar. Então ela fica com esse receio. Então a gente tem vários estágios ali da percepção dela. E uma coisa que eu achei bem legal, assim, é que ela tem um momento específico, assim, que ela tá observando todos aqueles cegos no quarto que eles estão sendo mantidos, e ela sente invadindo a privacidade dessas pessoas, porque todo mundo ali é cego, então todo mundo tá agindo, né, tá fazendo coisas sabendo que ninguém tá vendo, né? Então tem gente chorando, tem gente, enfim, mexendo nos próprios pertences, sabe? Coisas assim, simples, mas que não estão sendo vistas, né? Ela é a única pessoa que tá vendo tudo aquilo. Então ela consegue observar detalhes ali, detalhes de ações ali dos personagens, né? Sentimentos e, enfim, situações ali que ela é a única pessoa que vai conseguir perceber justamente porque ela que tá enxergando. Enfim, tô gostando muito das reflexões que esse livro traz, é muito curioso pensar isso, né, como seria a vida se a gente não enxergasse, e o que as pessoas são capazes de fazer nesse lugar, né, então acho que a escrita, a narrativa, na verdade, trata muito sobre essas reações, né, tanto das próprias pessoas em relação à própria cegueira, né, como que elas lidam com isso. Então tem pessoas que lidam de formas muito diferentes, né, tem gente que surta, tem gente que aceita calado, tem gente que, enfim. Então tem vários cenários e também como que essas pessoas lidam com estar ali naquele ambiente, né, com tantos outros cegos, tantas pessoas que estão passando pelo mesmo, mas numa situação que ninguém consegue ajudar ninguém, né, ninguém consegue colaborar, enfim. Então entender como que eles vão se organizar, né, ver como que isso vai acontecendo ali tem sido muito interessante. Eu tô muito curiosa pra saber qual vai ser o desfecho dessa história. Quero muito avançar aqui na leitura para entender para onde que vai, mas até então tô curtindo bastante o livro. Então, acho que é isso. Deixa eu lembrar se tinha mais alguma coisa que eu queria comentar. Sobre a escrita em si, né? José Saramago, caso você não saiba, é um escritor português. Então a gente tem aqui o português de Portugal. E é muito engraçado, porque às vezes tem algumas palavras que são bem diferentes, né, do português. E tem algumas frases, assim, algumas estruturas, assim, que soam estranhos,
né? É super entendível, mas ao mesmo tempo, sabe, quando você lê, você fica, nossa, eu colocaria outra palavra aqui nesse lugar. Então parece meio deslocado, assim. E eu confesso que eu comecei lendo o livro e ouvindo um sotaque português. Então tô lendo até então com esse sotaque português na minha cabeça. Mas tem gostado bastante da leitura. Só uma observação sobre isso, porque é interessante, né? Ver ali estruturas de frases um pouco diferentes, algumas palavras que são diferentes do nosso português. Bom, eu vou continuar essa leitura, quero finalizar essa semana e fazendo isso eu volto para atualizar vocês e contar mais um pouquinho sobre isso aqui. Olá, hoje é dia 8 de janeiro, eu tava aqui me atualizando nos canais que eu sou inscrita no YouTube, assistindo os últimos vídeos que eu ainda não tinha visto e separando as próximas leituras que eu tô querendo fazer. Na verdade, eu vou pegar esses livros e ler os trechos iniciais, né? Ler talvez o primeiro capítulo pra ver se realmente tô no momento pra fazer essas leituras. E decidi a próxima leitura porque finalizei hoje Ensaio sobre a Cegueira. Já falo sobre esse livro, mas antes eu queria só mostrar pra vocês a agenda do Gato Sem Rabo que eu comprei, né, pra usar em 2025, tava ansiosa pra começar a usar. E essas 2 semanas eu tava usando essa parte das leituras, né, e eu tenho gostado bastante. Aqui a gente coloca o título do livro que a gente tá lendo, né, e aí tem aqui todos os dias do ano, e aqui você coloca o que você tá planejando ler e o que você conseguiu ler. Daí eu tô colocando aqui, né, dia a dia, e na parte da semana, que é do lado de cá, eu também consigo fazer essa organização. Até então tem funcionado, mas assim, né, início do ano a gente sempre empolga. Então tem dado certo, tô gostando de acompanhar isso aqui. Acho que vai ser legal ver como é que vai ser a organização quando eu estiver lendo mais livros ao mesmo tempo, né, porque nesse início agora até então eu só li o Ensaio sobre a Cegueira, mas normalmente eu tô lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Então vou ver como é que vai ficar, né, colocando mais páginas aqui nessa lista. Mas por enquanto tô gostando, achei legal, acho que vai fluir bem. Tem uma outra parte aqui no finalzinho que eu também quero tentar preencher, que eu normalmente não faço, mas tem a parte dos mapas, né, que eu ainda quero pensar como é que eu vou fazer isso aqui, se eu coloro coloro, né, mesmo, com marca-texto, alguma coisa, ou se eu escrevo, enfim, vou pensar. Mas essa parte aqui, olha, que eu queria usar, que são as fichas de leitura. Então, a primeira aqui, no caso, seria de Ensaio sobre a Cegueira, colocar aqui um pouquinho sobre o que eu achei do livro, o que eu pensei, enfim. Que eu acho legal fazer esses registros, porque às vezes a gente esquece, né, enfim, tem coisas que passam também depois que a gente finaliza a leitura. E por mais que eu faça os vídeos, né, tem alguns registros que, enfim, pode ser legal de ter, assim, até pra no final do ano, por exemplo, fazer a revisão das leituras, comentar um pouquinho de tudo que eu li, enfim. Mas tô gostando bastante da agenda. Eu confesso que minha única questão é os espaços pequenos, assim, tô achando um espaço muito pequeno pra poder escrever as coisas. Mas, no caso aqui, a lista de tarefas é pequenininha, mas a parte das leituras é bem grande e talvez não precisasse. Enfim, mas fora isso, tô gostando. Vamos ver como é que vai ser usar essa agenda, né, esse planner aqui ao longo do ano. Virei a câmera aqui agora pra vocês me verem, pra falar um pouquinho sobre Ensaio sobre a Cegueira. Eu terminei a leitura hoje pela manhã, faltavam umas 50 páginas pra ler. E assim, eu amei essa leitura mesmo. Eu acho que assim, tem umas partes que são muito pesadas. Eu até respondi um comentário num vídeo esses dias que tava falando sobre esse livro, que a Milena comentou que é um livro que precisa ter estômago pra ler. E até então eu não tinha tido essa sensação, mas depois que eu li uma certa cena aqui, eu falei, nossa, sabe aquela coisa que você lê assim, mexe tanto com você que você precisa fechar o livro e dar um tempo pra respirar e tentar esquecer o que você leu, de verdade. Acho que foi muito impactante, assim, pra mim, essa cena. Mas eu amei, assim, eu amei a escrita do autor, eu amei o desenvolvimento da história, eu gostei muito do final. Eu tava com muito receio do final não ser bom, assim, de eu ter aquela sensação de ficou meio incompleto, de que faltou alguma coisa ali. Né, dado todo o contexto que a história tem, mas eu gostei bastante do desfecho, da forma como acontece e de tudo, assim, que
o autor mostra aqui, né, como que as pessoas se transformam numa situação diferente ali. Deixa eu só tirar o aviso de bateria fraca. De como as pessoas se transformam, de como elas viram verdadeiros animais em muitos sentidos, né? Como as pessoas podem ser cruéis, como as pessoas podem ser horríveis mesmo, né? E como é difícil ter uma vida ali minimamente ok, né? Minimamente satisfatória quando você não enxerga, mas principalmente quando não tem cooperação, quando não tem organização, quando não tem essa união ali das pessoas mesmo para fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu gostei demais, demais mesmo da leitura. Quero muito ler mais coisas do José Saramago agora, com certeza. Todo mundo que falou que eu podia ler esse livro, que eu ia gostar disso aqui, vocês estavam certos, eu amei. Enfim, tá? Então, a primeira leitura finalizada em 2025. Comecei muito bem. Bom, eu acho que vamos encerrar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias aí de leitura. Acabou sendo um vlog de um livro só, mas próximos aí terão outras leituras. Não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar, né, os próximos vídeos. Tem muita coisa legal que estou planejando aí para esse ano, eu espero que vocês gostem. E se você gostou desse vídeo, não esquece, claro, de deixar uma curtida aqui embaixo. Vejo vocês numa próxima, desejo boas leituras em 2025 e até mais.